Fala, meu oitavo ano, tranquilidade pura, meus amores! Professor Rodrigo Alberoni aqui de volta para dar continuidade às nossas videoaulas de história, hoje falando sobre a expansão dos Estados Unidos. Sim, nossa última aula sobre os Estados Unidos ainda foi sobre a Revolução Americana, a famosa Guerra de Independência de 1776, em que os Estados Unidos se tornam ali um território independente, né? As 13 colônias se unem, formando os Estados Unidos da América. A questão é, esses Estados Unidos da América correspondiam a uma pequena faixa territorial no leste da América do Norte. Como os Estados Unidos chegaram à proporção territorial que eles têm hoje, né, que vai do leste a oeste, banhado pelo Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, né, um país de proporções continentais? Como é que os Estados Unidos ficaram tão grandes assim, tão grandiosos? Opa, é o que nós vamos trabalhar nesse exato momento. Vamos falar sobre o processo de expansão territorial dos Estados Unidos, que levou esse país a ficar com um território 11 vezes maior do que ele tinha no período da sua independência. Então, quando eu falo de expansão territorial dos Estados Unidos, a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça é o famoso Destino Manifesto. Quando vocês estudam o processo de colonização da América do Norte pelos colonos ingleses, vocês estudam que eles têm uma origem, sobretudo, puritana, portanto, são calvinistas. Os calvinistas acreditam na teoria da predestinação absoluta, ou seja, de que Deus escolhe aqueles que serão salvos. Então, trabalhando com essa ideia de predestinação, né, esses norte-americanos vão defender a chamada teoria do destino manifesto, que eles são um povo eleito, escolhido por Deus, predestinado a se expandirem pela América e a dominar este continente. Então, nesse contexto em que eles são escolhidos, abençoados por Deus, nós temos aí esse processo de avanço e conquistas territoriais empreendidas por esses indivíduos. Bacana? Então, esse é o Destino Manifesto. Num primeiro momento, a expansão territorial dos Estados Unidos se dá de modo pacífico através de compra de territórios. Por exemplo, eles vão comprar a Louisiana, uma colônia francesa na América. Depois vão comprar a Flórida, uma colônia espanhola na América. Então, no primeiro momento, é através de compra. Eles pagam alguns milhões, compram aqueles territórios e anexam ao seu país. Porém, um dos problemas encontrados ali naquela parte dos Estados Unidos era a falta de terras agricultáveis, né? Terras com solo fértil, um clima adequado. Isso era encontrado muito aonde? No México. Então, muitos americanos, né, norte-americanos, estadunidenses, como você preferir, começaram a entrar em território mexicano, principalmente no Texas. Sim, naquela época do século XVIII, início do XIX, era muito mais comum, né, os estadunidenses, né, os norte-americanos, entrarem no México do que o contrário. Hoje a gente vê, né, os mexicanos, através de imigração ilegal, entrando nos Estados Unidos, mas naquela época era o contrário. Em busca de melhores terras, muitos indivíduos dos Estados Unidos iam até o México, principalmente ao Texas. E com o passar do tempo, a população de origem norte-americana ali no Texas ficou maior do que a população mexicana. Para piorar a situação, esses indivíduos, né, que estavam ali enquanto imigrantes, eles utilizavam mão de obra escrava, sendo que no México era proibida a escravidão. Então os mexicanos queriam que eles acabassem com a mão de obra escrava local. Também queriam que eles aprendessem a falar espanhol, que era a língua do país. E esses indivíduos se recusavam, o que vai gerar uma certa disputa, levando esses norte-americanos que estavam no México a declarar a independência do Texas. É claro que o México não aceita, aquele território pertence ao México, gerando uma guerra. O governo norte-americano dos Estados Unidos, então, para proteger, né, aqueles que nasceram nos Estados Unidos, declaram ali uma guerra ao México. Vai ocorrer um conflito entre México e Estados Unidos pela região do Texas. Nesse conflito, os Estados Unidos vão sair vitoriosos e no Tratado de Paz vão anexar uma série de territórios pertencentes ao México. Além de anexarem o Texas, vão anexar a Califórnia, Arizona, o Novo México, Colorado, entre outros. O México vai perder cerca de metade do seu território. Tanto que um dos presidentes do México, o famoso Cárdenas, vai dizer a seguinte frase: pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. É a visão de que ali os Estados Unidos seriam o diabo para o México, uma vez que eles perderam metade do seu território nessas guerras. Então nós acabamos de aprender aqui
que outro fator de expansão territorial norte-americana é através de guerras. Vimos compra de territórios, Louisiana e a Flórida, depois ainda vai comprar o Alasca da Rússia e agora guerras contra o México. Sem contar que os Estados Unidos atraiu muito imigrantes da Europa, principalmente irlandeses e escoceses, mas sobretudo irlandeses. Essa galera chegava, procurava trabalho aqui, né, aqui não, lá nos Estados Unidos, e a partir daí, obviamente, começou a gerar uma concentração muito grande de pessoas. Então o governo vai incentivar a ocupação de uma nova faixa de território, o Oeste. Então o Norte, com a sua produção industrial, centros urbanos, o Sul, né, uma zona rural baseada no plantation, latifúndio, exportador, e aí vamos ter agora a ocupação do Oeste através do incentivo do governo, o Homestead Act. O Homestead Act estabelece que as famílias que forem para o Oeste e ficassem lá por 5 anos produzindo, trabalhando, iriam receber terras. E isso, obviamente, vai atrair muitas pessoas nesse processo que vai ficar conhecido como a Marcha pro Oeste. Essa Marcha pro Oeste tem uma consequência para as populações nativas norte-americanas. Sim, vai ocorrer ali o extermínio dos povos indígenas, sobretudo os Apaches. Essa Marcha pro Oeste significou ali, né, o fim, né, de um território que ainda era protegido por esses grupos indígenas. Eles serão massacrados. Uma das formas de massacrar esses indivíduos, além das guerras, era exterminando a população de búfalos, que era o principal alimento desses grupos indígenas. Então, a Marcha pro Oeste, incentivada pelo governo através do Homestead Act, teve como consequência o avanço territorial até o outro lado, até o Pacífico, completando o Oeste, e o extermínio dos grupos indígenas que ali viviam. Bacana, galera? Então, fechamos aqui esse contexto aí de expansão territorial dos Estados Unidos, associada à compra de territórios, guerras e marcha pro Oeste, tendo como base o Destino Manifesto. Bacana? Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.